Vamos lá, senador. Vamos entender um pouco do que aconteceu ontem, né, na sessão do Congresso de Análise dos Vetos Presidenciais. A decisão é de que realmente era melhor adiar, do que ser derrotado, foi isso? Fabíola, era a opinião do governo adiar não por problema de ser derrotado ou de vencer, porque faz parte do jogo, faz parte da democracia. O governo estava preparado para isso. A proposta de adiamento da sessão do Congresso é por umas circunstâncias. O conjunto de temas que estavam sendo reivindicados pelo Congresso, pelo Parlamento, não estavam devidamente amadurecidos. Foi essa a opinião consagrada da coordenação política do governo e foi essa a opinião que nós buscamos, no dia de ontem, executar, ao qual queremos agradecer, em especial, ao presidente Rodrigo Pacheco pela compreensão. Na semana de 7 a 9, ocorrerá a sessão do Congresso, inevitavelmente, e o governo estará pronto. Nós entendemos as circunstâncias. São 32 vetos que estarão sob apreciação. Tem veto ainda do governo anterior, que será apreciado, que tem inclusive posição do terá posição nossa sustentada pela derrubada do veto. Né? E tem outros vetos, veto da lei de diretrizes orçamentárias, veto relativo à lei orçamentária, o vetos que inclusive que trancam a pauta, que nós concordamos que eles viessem a ser apreciados, como o veto da SEC temporária, é da natureza da democracia que alguns vetos o governo venha a vencer, outros vetos o governo venha a ser derrotado. É natural e é natural da circunstância em que nós entendemos. Mas se é possível construir um acordo, um consenso sobre parte desses vetos, como diz aquele adágio popular, né? Quando um não quer, dois não brigam. Então foi por isso que nós argumentamos pela necessidade do adiamento, que ocorrerá entre 7 a 9, conforme for consensuado entre os presidentes da Câmara e do Senado, e nós estaremos à disposição para o debate sobre a apreciação dos vetos. Senador, parece haver um quê de paradoxal no adiamento dessa sessão, porque um dos vetos do presidente que estava ali jurado de morte é aquele veto que o Lula impôs aquelas emendas, ele cortou 5,6 bilhões de emendas de comissão, né? E, a pretexto de retardar a votação desse veto, que cairia na sessão de ontem, o governo está acenando aí com a liberação de uma parte desse dinheiro, 3,6 bilhões, se não me engano, e está também contemplando um calendário que era para ser lei, virou portaria, que prevê a liberação de algo como 20 bilhões de reais em emendas até julho. Quer dizer, a pretexto de segurar 5,6 bilhões em emendas, o governo está liberando mais emendas. 3,6 bilhões, 20 bilhões até junho. Não é paradoxal isso? Josias, primeiro é da natureza das circunstâncias que nós nos encontramos, a realidade que foi imposta e que foi herdada por esse governo. A expansão do parlamento sobre o orçamento. Né? Isso não foi fundado por nós herdamos, nós estamos tentando mediar, mas é uma circunstância, obviamente, a circunstância hoje da participação do Congresso no orçamento é uma circunstância muito diferente do que era 10 anos atrás. Após ter sido aprovadas no Congresso 3 emendas de orçamento impositivo, a realidade é de hoje. 45 bilhões a 50 bilhões de participação do Parlamento, do Congresso Nacional no orçamento. A nós cabe mediar essa situação, né? Tentar construir. Não tem, é inevitável a liberação desses recursos, porque não é uma faculdade do governo como era outrora. Agora é uma imposição da lei. Mais de 70%, mais de 80% desses recursos são impostos para liberação. O que nós estamos tentando é construir uma mediação com o parlamento. Por isso que, em específico, nesse veto 5.6 bi, nós destacamos qual é o razoável, a mediação possível para dialogar. E por isso chegamos a esse termo de 3.6. Por esse tema não está devidamente amadurecido, foi por conta disso que também propusemos o adiamento da sessão. Senador, boa tarde, Sakamoto aqui. Boa tarde, Sakamoto. Ontem foi entregue, o ministro Fernando Haddad entregou, né, ao Congresso Nacional a proposta de regulamentação, a proposta do governo para a regulamentação da reforma tributária. Duas perguntas. Primeiro, o senhor vê possibilidade desse debate se encerrar ainda em 2024 ou o calendário eleitoral vai impedir isso? E segundo, tem uma segunda parte da reforma que a esquerda sempre lembra, né, que foi a reforma do consumo, que é a reforma da renda. Né, inclusive de tentar tornar o imposto de renda no Brasil menos regressivo e mais progressivo, taxando muito quem tem mais e tirando o pé de quem tem menos. Isso aqui tem algum indicativo de quando deve ser apresentado?
O governo, o Ministério da Fazenda, Sakamoto, está amadurecendo isso daí, mas deve ser apresentado ainda esse ano. Nós estamos. Bom, primeiro é o seguinte: temos que agradecer aos dois presidentes da casa, ao presidente Arthur Lira e ao presidente Rodrigo Pacheco, por terem realizado já o ano passado uma obra de mais de 60 anos. Era a aprovação da reforma tributária na Constituição. Desde 1965, nós não tínhamos uma nova organização do sistema tributário brasileiro. Agora, essa obra tem que ser conclusa. E eu tenho certeza que, na história, como legado para gerações que virão, na biografia desses dois presidentes, ficará que eles foram responsáveis pela modernização do sistema tributário brasileiro. O governo deu ontem a sua contribuição a esse tema. Apresentou o projeto de lei. A gente saúda, inclusive, a manifestação do presidente Arthur Lira, que disse ainda ontem para o ministro Haddad que pretende, antes do recesso, dar um encaminhamento que possa resultar numa apreciação o quanto antes. Então, para nós, já em um ano que, na prática, parte dos meses do ano vai ser tomado pelo calendário eleitoral, já será uma vitória a ser muito saudada se nós conseguirmos aprovar nas duas casas do Congresso o que foi encaminhado no dia de ontem pelo ministro Fernando Haddad. O senador, tem até hoje uma coluna aqui da CNN falando que numa reunião ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, reclamou e falou um pouco que o senhor não está conversando com os líderes partidários, e teria até falado para o Zé Guimarães, falou assim, tá vendo, como é que eles querem votar algo se o líder do governo no Congresso não está conversando com os líderes partidários? Queria perguntar diretamente ao senhor, que nada melhor do que perguntar diretamente ao senhor. O senhor está conversando com os líderes partidários? Como é que está a relação do governo com o Congresso? Fabiola, eu fui designado para este cargo pelo presidente da República. Eu procuro, sob designação, honrar essa designação do presidente da República diariamente, com enorme dedicação e zelo, porque sei qual é a importância do governo do presidente Lula do ponto de vista histórico para a reconstrução nacional. Havia uma diretriz pautada pela coordenação política no dia de ontem. A diretriz era... os temas não estavam amadurecidos para que tivesse sessão do Congresso. Eu busquei cumprir com essa missão, convencer, sobretudo, o presidente do Congresso, de que não tínhamos ambiente para a sessão do Congresso. É natural que aqueles líderes, inclusive o presidente da casa, que não estavam satisfeitos com este encaminhamento, quando esse encaminhamento se tornou realidade, manifestem o seu descontentamento. É natural do jogo político. Josias, Leonardo e Fabiola. Quando eu fui designado para essa missão, eu sabia que essa daqui era uma missão de goleiro. Goleiro, eu sou flamenguista, eu acho que aqui deve ter corintiano, deve ter torcedor de diferentes times aqui. Goleiro é aquele jogador, é aquela peça no jogo em que nunca é elogiado. Eu ainda não vi um goleiro ser elogiado. Ou seja, toda vez que o goleiro defende uma bola, tem a reclamação de uma parte do time. Toda vez que o goleiro leva um gol, a própria torcida reclama. Então é natural a da função de goleiro. Então é natural receber essas reclamações. Recebo as reclamações, recebo as queixas com humildade, né? E, sobretudo, quando essas queixas vêm de alguém que nós temos tanta consideração e respeito e que o governo tem tanto respeito, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Se eu não fiz o bastante... Eu acho que tenho feito, tenho dialogado, mas se eu não fiz o bastante, vou me esforçar a partir de agora para fazê-lo. E nega, então, que não tenha falado, né? Nega, né? Não, eu tenho procurado, toda sessão do Congresso, Fabiola, antes eu procuro dialogar com o conjunto dos líderes. Se não fizemos, é porque tinha uma posição amadurecida do governo de não ter sessão do Congresso. Era essa a posição que tinha da coordenação política e foi por isso que nós não conseguimos avançar nos debates no dia de ontem. Senador, agradeço a sua participação. A gente vai encerrar porque ele tem um compromisso, tem uma reunião. É uma alegria. Tem uma reunião esperando ele. Posso fazer nenhuma mais? Por favor, Josias. Ainda mais gente de você. Qualquer pergunta sua, eu acrescento ao meu currículo, entendeu? Quanto mais você perguntar, mais meu currículo fica... Eu queria vai lascar a agenda dele. O senhor falou das emendas, né, que são impositivas, estamos vendo outra realidade, né? E essas emendas deram uma outra conformação ao Congresso, né? Hoje não existe mais oposição, tem adversário, né? E os adversários, eles estão no condomínio governista, né? A oposição
feita de inimigos e os adversários estão no próprio condomínio governista, né? O que eu queria lhe perguntar é, hoje parece que cada deputado, cada senador é articulador de si mesmo, e opera acima das lideranças, né? E há partidos como o partido do Arthur Lira, que estão no governo, mas não estão, né? O Ciro Nogueira, que preside o PP, flerta com o Tarcísio de Freitas para 2026, ao mesmo tempo está o Arthur Lira, no mesmo partido, usufruindo, sob o Lula, do controle da Caixa Econômica, 2 ministérios, enquanto puxa o tapete, de vez em quando, do governo, né? Como lidar a articulação que resolva esse tipo de problema? É o dilema da circunstância, Josias, que nós conhecemos. O povo brasileiro, na sua sabedoria, elegeu um presidente da República sob um signo e um Congresso sob outro signo, hegemonicamente conservador. Para garantir a governabilidade, é necessário construção com partidos políticos que, inclusive, não apoiaram o governo do presidente Lula. A circunstância de composição, por exemplo, com progressistas que integram o governo, mas não estavam na coalizão que nos apoiou na eleição. É da circunstância do momento, e por isso que isso exige muito mais da coordenação política, né? Do ministro Padilha, do líder Guimarães, do líder Jacques Wagner e de mim, né? Como eu disse, a posição de goleiro é muito mais desafiadora nesse momento. A nossa decisão aqui, alguns dizem, quando reclamam, por exemplo, do ministro Padilha ou da gente, faz a reclamação por uma circunstância ou de outra. É importante compreender, Josias, qual é o papel da articulação política. A articulação política, a Secretaria de Relações Institucionais, que coordena os 3 líderes, ele funciona conforme o artigo 2º da Constituição da República, que diz que os poderes são independentes e harmônicos, dentro daquele sistema de freio e contrapeso. O nosso papel é a defesa dos interesses do governo do presidente Lula. Muitas vezes esse interesse conflita com o parlamento. E é natural que surjam essas críticas e essas queixas em relação a gente. Aliás, quanto mais queixa ocorrer, significa que me parece que a nossa função de defesa dos interesses do governo está sendo razoavelmente desempenhada aqui. Mas esse cenário que você descreve é um cenário muito mais desafiador para a realidade que hoje temos. Que missão. Senador, obrigada pela participação. Volte mais vezes aí. Desculpa a gente atrasar a sua agenda. Não, desculpe o corre, porque ainda tem os desdobramentos da sessão de ontem, que a gente está em curso aqui nas negociações, mas como eu disse, está sempre em uma mesa com Josias Sakamoto e com você é um luxo para mim, a qual acrescento no currículo. Obrigada, tá certo. Um abraço. Tchau. Obrigado.